nome de Deus, o clemente e misericordioso, hoje faremos uma aula de informática. Eu sou Bashir Akparasti e vou falar sobre algumas coisas básicas do computador. Primeiro, queremos falar sobre input. Input são objetos que de fora eles mandam os dados para dentro do computador. Alguns exemplos de input: mouse, teclado, microfone, etc. Então, por exemplo, nós temos o microfone, que a gente fala nele e os dados vai para o computador. Então, podemos dizer que o microfone é um exemplo de input. Output. Output são objetos que eles pegam os dados do computador, ou seja, o computador manda os dados para eles. Alguns exemplos de output: alto-falantes, fones, pendrive, etc. Então, a gente viu que o input é aquele que manda os dados para o computador. Só que aqui o output é aquele que acontece o inverso. Quer dizer que o computador ele manda os dados para o objeto, que um dos exemplos é o alto-falante. Input, output e both. Bom, a gente viu que o input é aquele que manda o dado para o computador. E o output é aquele que pega o dado do computador, né? O computador mandou o dado para ele. E então, o que é both? Both é aquele que tem a função do input e do output. Então, ele pode mandar o dado para o computador e também o computador pode mandar os dados para ele. Por exemplo, pendrive, DVD, touchscreen, câmera, entre outros. Hardware. Hardware são as partes físicas do computador, que são os objetos, que podem estar dentro ou fora do computador. Alguns exemplos de hardware: mouse, teclado e câmera, entre outros. Bom, Hardware são os objetos que podem estar dentro do computador, como os fios e aquelas coisas que a gente pode mexer, que pode estar dentro ou fora do computador. Software. Software é coisa que fica dentro do computador, mas não é o hardware. São os aplicativos ou programas. O software se divide em duas partes: o aplicativo e o sistema operacional. Alguns exemplos de software: Linux, PowerPoint, Word, entre outros. Bom, então a gente viu que no hardware podem ter alguns objetos dentro do computador. Mas software é coisa que fica dentro do computador, mas não é objeto. São os aplicativos e programas. E aqui a gente está falando que o software se divide em duas partes: o aplicativo e o sistema operacional. Sistemas operacionais e aplicativos. Bom, a gente viu que o software se divide em duas partes: o aplicativo e o sistema operacional. Bom, aplicativos são aqueles que a gente usa em celular, computador, né? Que pode ser jogos, antivírus e muito mais. E também o sistema operacional é aquele que ajuda a gente a se comunicar mais com o computador. Por exemplo, Linux, Windows e muito mais. Obrigada por assistir. Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e até mais.